Oi, decidi gravar esse vídeo meio sem saber ao certo o que vai acontecer com isso. Bem cabelo molhado, tomei banho agora há pouco, tipo bem assim, saí do banheiro, nem sequei meus cabelos, tô aqui, tem nada, não tem brinco, nada. Para conversar sobre algumas coisas que eu tenho pensado e acho que são importantes de se colocar em palavras. Porque quando a gente coloca as coisas em palavras, na oralidade, elas, de certo modo, retornam para nós como num eco, assim, amplia a nossa reflexão. E de forma bem espontânea, porque eu não sei, eu tô cansada, eu acho. Tô cansada de algumas coisas. Não sei se eu tô falando com alguém que também tá cansado. Mas eu acho que é isso, assim, é um vídeo pra gente pensar um pouco sobre o fim do ano, sobre essas resoluções que a gente se propõe e sobre esse cansaço, essa exaustão que a gente chega no fim do ano. Mas sem nenhuma pretensão de levantar teorias, hipóteses ou conselhos. Acho que só mais como um espaço para conversar mesmo. Um espaço para se fazer perguntas. E eu acho importante a gente criar espaços assim. Porque, não sei, eu vejo tanto lugar ali, tanto canal no YouTube, tanto vídeo no Instagram, TikTok, Facebook até, enfim, que a gente vê os criadores de conteúdo, né? E não tô falando, não, de novo, gente, não tô questionando nada no sentido de tá criticando, não é nesse sentido. É levantando questões, assim. Existem muitos espaços de resposta, muito espaço onde a gente espera encontrar alguma coisa meio miraculosa que possa nos dar uma orientação, um conselho. Então, não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é sobre perguntas. Eu fico pensando assim, a gente tá terminando o ano, aliás, já terminamos o ano, hoje é dia 2 de janeiro, né? Terminamos o ano, estamos iniciando um novo ano, 2/365, como a gente vê nas postagens, e fico me perguntando assim, o quanto que a gente tá se dando conta não sei se vocês percebem isso, se tu sente isso, esse cansaço silencioso de ter que recomeçar algo do zero. Eu tenho essa sensação de que ao terminar o ano, e talvez isso se intensifique pelo Natal, pelo Ano Novo, mas também porque eu faço aniversário em dezembro, então acumula toda essa questão de mudança de ciclo, mas parece que a gente tem que encerrar um ciclo de forma bonitinha e começar algo do zero, né? Como se fosse possível a gente, como se fosse, sei lá, uma edição de vídeo que a gente corta as partes desagradáveis, corta as partes que a gente, das quais a gente não gosta. E não é, a ideia não é uma perspectiva pessimista, assim, não acho que seja falta de vontade de começar, mas eu fico pensando que talvez o corpo, talvez a mente, talvez a alma peça outras coisas, um lugar de deslocamento, um lugar de não resolução, um lugar de não ser, um lugar de não ter, de não fazer, um outro lugar. Porque o lugar onde tudo tá posto, onde tá pronto, onde a gente se apresenta, onde a gente performa, onde a gente corresponde às expectativas, esse lugar existe. Em vários lugares.
Seja no trabalho, seja com pessoas, seja com amigos, seja, sei lá. A gente tá sempre correspondendo a um desejo do outro. Ou fazendo uma busca muito intensiva pra fazer isso, sabe? E acho que eu tô cansada desse tipo de coisa. E penso que tu também deveria estar cansado disso. Ou cansada. Então não tem nada de errado, por exemplo, eu vejo, né, tem pessoas que gravam vídeos muito bons, que tem toda uma estética pensada, né, na questão da organização do vídeo, no cabelo penteado, não tem nada de errado com isso se eu faço isso por um desejo genuíno que é meu, que vem de mim, que tipo, eu me sinto bem fazendo isso. Eu acho que o erro vem quando a gente faz isso porque a gente tá refém do olhar do outro. E o outro aqui, entenda-se como o outro. Com letra maiúscula, como a gente vê na psicanálise. Mas acho que isso cansa, né? E eu penso que talvez o final do ano seja mais sobre permanência, sobre continuidade do que uma resolução. Então, ok, vocês vão dizer, mas a gente até terminou, já passou o final do ano, realmente. Mas não é interessante a gente se perguntar sobre isso, né? Que hoje já é dia 2. Me diz aí, o que foi que tu já conseguiu cumprir das metas que tu te propôs? Eu comecei hoje a comer mais salada. Entende? Então não é algo que tu cortou do zero e tu tá começando do zero. Porque isso exigiria que a gente nascesse de novo, que a gente revivesse de novo, sei lá, que a gente fosse criança de novo pra começar tudo, pra não ter... É muito doido, muito ideal isso. Muito no plano da fantasia. No plano da realidade, a gente... Na hora que virou ali 00, meia-noite 1, todo aquele foguetório e tudo mais, tu continua tendo o mesmo corpo, a mesma vida, os mesmos relacionamentos, os mesmos hábitos, bons ou ruins. Tu continua tendo as mesmas expectativas em relação a ti, em relação aos outros, e os outros continuam tendo as mesmas expectativas também em relação a ti. Então, não é algo que começa do zero, é algo que a gente precisa continuar de um jeito diferente, talvez, se for do teu desejo, mas continuar aceitando que a gente é, continuando ou não continuando certas coisas que a gente não quer fazer, por exemplo. Enfim, então a ideia não é criar nenhuma moral, nem dar conselho sobre nada, porque eu nem tenho essa pretensão. Mas a gente criar um espaço de pergunta. Terminar o ano pensando, quem sou eu? O que eu quero? O que eu não quero? Tipo de pessoa que eu quero continuar sendo ou não continuar sendo? O que eu quero pra mim? Mas não algo assim, eu quero daqui a tantos anos, eu quero amanhã. O que eu quero pra mim agora? O que eu quero pra mim nos próximos minutos? Trazer um pouco mais pra perto essa coisa tão ideal e tentar viver um pouco mais de forma verdadeira, sem tanta, não sei se existe essa palavra, sem tanta mascaragem, sem tanta performance.